Aqui é o professor Ivan. Daremos continuidade à correção de questões sobre orações subordinadas adverbiais, né? Focando ali as questões nas subordinadas adverbiais. Vamos lá, nós paramos na número 13, tá? Leia as frases abaixo, responda a questão que se segue, tá? Vamos lá, então eu tenho 5 frases e eu tenho os termos sublinhados, que são as conjunções e as locuções conjuntivas, tá? Vamos classificá-las. De acordo com a classificação, eu tenho também a classificação da oração subordinada adverbial. Então, classificando a conjunção, eu classifico a oração. Vamos lá. Como a ponte caiu, não pude seguir viagem, tá? Bom, como a ponte caiu, né? É a oração subordinada à primeira, tá? Que é a oração principal. E ela passa a ideia de causa, tá? A causa de eu não poder seguir a viagem foi a ponte ter caído. Então, a primeiro como, né, que geralmente passa uma ideia de comparação, na frase 1 indica causa, tá bom? Então, eu já posso cortar aqui a letra E, já posso também cortar a letra C e também a letra A. Estou entre a letra B e a letra D. Vamos à próxima, tá? Desde que cheguei, morro de saudade. Vamos lá. Desde que, naturalmente, é uma conjunção que se classifica, de repente, como temporal, né? Ou melhor, me desculpem, como condicional, tá? Ela passa muito a ideia de condição. Mas eu percebo que a questão, ela pretende desfigurar o significado básico das conjunções, mostrando que a conjunção eu interpreto no contexto da frase, tá bom? Então, vamos lá. Morro de saudade é a oração principal. Desde que cheguei, não é uma condição, é uma circunstância de tempo, tá? Então, já posso também cortar a letra D. Então, a primeira, causa. A segunda locução conjuntiva aqui, ó, indica tempo. Então, só pode ser a letra B. Vamos continuar, então, agora com a conferência, tá? Tudo aconteceu como planejei, conforme eu planejei, tá? Passa a ideia número 3, o como, a ideia de conformidade. Então, estamos caminhando bem, está dando tudo certo aqui. Vamos lá. A número 4, vamos lá. Serei vitorioso desde que trabalhe muito, né? Agora sim, o desde que está passando a ideia de condição, tá? Serei vitorioso, oração principal, desde que trabalhe muito, oração subordinada adverbial condicional, tá? O desde que passa a ideia de condição. E a última, tá? Quanto mais o tempo passa, mais o sonho torna-se realidade. Quanto mais aqui é uma conjunção proporcional, dá a ideia de proporção, dois fatos acontecendo simultaneamente, né? O tempo passa e, ao mesmo tempo, o sonho vai se tornando realidade, né? Proporcionalmente. Então, pessoal, a opção a se marcar, a opção que classifica, né? Que interpreta corretamente as locuções conjuntivas e as conjunções é a letra B. Causa, tempo, conformidade e proporção. Vamos agora, então, a número 14. Número 14, fácil, né? Deitou-a abaixo para substituí-la por outra, com a finalidade de substituí-la, né? Para, em orações subordinadas adverbiais,
praticamente, né, em todos os casos ali vai indicar finalidade. Então, a oração em questão é subordinada adverbial final. Ela ainda é reduzida de infinitivo, porque o verbo aqui, ó, está no infinitivo. Substituir alguém, substituir ela, ou seja, substituí-la. Como o verbo está no infinitivo, é subordinada adverbial final, no sentido de finalidade, e reduzida de infinitivo. Número 14, letra C. Vamos a 15. Bom, aliás, quem nos recebeu naquela visita e na seguinte foi o chefe deles, um senhor tão inteligente e culto que logo pensei, mas deve ser formado em alguma universidade. Vamos lá, o trecho sublinhado, deixa eu ver aqui, ele expressa o quê? Logo pensei, bom, a diversidade não, né? Então, cortamos aqui a diversidade. Cortamos também explicação, tá? Cortamos causa. Gente, sobrou aqui a letra D e também a letra B. O logo sempre passa uma ideia de conclusão, mas não é o caso, tá? O caso aqui é que se trata de uma oração adverbial e não de uma oração coordenada, tá bom? Que logo pensei, aqui, ó, tá? Deixa eu ver, o trecho sublinhado vai expressar uma ideia de consequência, tá? Foi o chefe deles. Era um senhor tão inteligente e culto que, por consequência, né, eu pensei logo naquele momento, deve ser formado em alguma universidade. Então, que logo pensei, passa uma ideia de consequência, tá? Como eu já expliquei antes, né, nas orações adverbiais, quando elas são introduzidas ali direto com o que, elas vão ganhar ali uma ideia de consequência. Estudei tanto que aprendi a matéria, né? Uma consequência de eu ter estudado muito. Um exemplo aí, né, para ilustrar a informação. Então, número 15, pessoal, o trecho sublinhado expressa uma consequência, tá? Número 15, letra D. Número 16. No período, lembro-me de ter visto naquela janela uma jovem mulata de vermelho, sempre a cantarolar e a espiar a rua. Ocorrem, né, no período, as seguintes orações subordinadas reduzidas, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Lembro-me, né? Quem se lembra de alguma coisa. De ter visto naquela janela uma jovem mulata de vermelho, tá? Então, aqui, pessoal, lembro-me de ter visto naquela janela uma jovem mulata de vermelho. É uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta, tá? Então, ó, já posso cortar a letra A, não. Já posso cortar a letra B, que não é. Já posso cortar a letra C, a letra D. Então, eu estou entre as letras A e E, tá? Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Sempre a cantarolar e a espiar a rua, né? Então, aqui, ó, sempre a cantarolar, ou seja, né? Cantarolando sempre naquele momento, sempre, ele passa uma ideia de tempo, né? Sempre
sempre naquele momento, a todo momento ali cantarolando, né? Então, passa uma ideia de tempo, tá bom? Então, não pode ser duas adjetivas, tá? Sempre a cantarolar e sempre a espiar a rua. Então, eu tenho duas orações adverbiais. Então, eu tenho uma objetiva direta. Vamos lá. Lembro-me, oração principal. Eu tenho uma objetiva direta aqui, subordinada, substantiva, objetiva indireta, ou seja, a oração que completa o sentido do verbo lembrar, que pede preposição, por isso é subordinada, substantiva, objetiva indireta. E depois, passando a ideia de tempo, de duas ações, né, praticadas naquele momento, eu tenho duas subordinadas adverbiais temporais, tá? Então, a número 16 aqui, pessoal, é a letra E. A banca, a SpaceX, né, quando quer complicar a vida do candidato, consegue, tá? Vamos lá, então. Número 17, tá? Vamos lá. Quando nos comunicamos, selecionamos e combinamos as palavras para que os enunciados sejam formados. À medida que as frases são criadas, vamos incorporando a elas recursos próprios da língua oral, como pausas, altura da voz, entonação e interrupções bruscas. No texto acima, não há uma seguinte oração subordinada adverbial, ou seja, eu tenho que marcar uma oração que não ocorre acima. Então, apesar de mudarmos a banca aí, a questão ainda continua difícil. Vamos lá. Quando nos comunicamos, ou seja, é uma subordinada adverbial temporal. Então, corta, tá? Eu quero uma que não tenha, tá? Selecionamos e combinamos as palavras para que os enunciados sejam formados. Para que os enunciados sejam formados, subordinada adverbial final. Então, também está presente ali no enunciado uma oração subordinada adverbial final. À medida que as frases são criadas, ou seja, a conjunção aqui passa uma ideia de proporcionalidade, tá bom? Ou seja, à medida que as frases são criadas, oração subordinada adverbial proporcional. Então, pessoal, sobrou, né? Desculpa-me. Sobrou a letra B. Então, a oração adverbial que não está presente no enunciado acima é a subordinada adverbial causal. Número 17, opção a se marcar, letra B. Tá bem difícil, né? 18, tá? Marque a opção que apresenta explicação correta quanto ao sentido da oração subordinada. Então, eu estou atrás da opção correta, tá bom? Descrevi os meninos da festa de São João, oração principal, conforme os observei. É oração subordinada adverbial conformativa, né? Não é uma comparação, não ocorre comparação na letra A. Então, estamos atrás da opção correta. Por mais que clamasse por ajuda, ninguém me ajudou. Bom, a opção B está correta, né? Porque aqui eu tenho a oração principal, ninguém me ajudou. E onde está a locução conjuntiva é que se classifica a oração adverbial. Então, por mais que clamasse por ajuda, é uma oração subordinada adverbial concessiva. Por mais que, passa a ideia de concessão. O que é uma concessão? Algo que deveria acontecer, mas que não acontece, né? Pelo fato, né, de clamar ajuda, alguém deveria ajudar, mas não houve ajuda, tá? Então, é uma concessão. Então, a opção a se marcar na número 18 é letra B. Vamos consertar aí as demais, tá? Se soubesse a verdade, não agiria assim. Não agiria assim, oração principal, se soubesse a verdade, na condição de saber a verdade. Não é consequência, tá?
E a letra D, a situação é tal qual você mencionou, né? E tal qual você mencionou é uma oração adverbial que não expressa condição, expressa uma comparação, tá? Então, seria ali comparativa, a letra D. Então, a única opção correta, classificada corretamente, né, que passa a ideia ali corretamente, é a opção B. Número 18, letra B. Vamos agora à questão número 19. Assinale a alternativa com a sequência correta, no que se refere à classificação das conjunções e da locução conjuntiva em destaque no texto abaixo. À medida que os anos passam, à medida que a conjunção passa uma ideia de proporcionalidade, tá? Simultaneamente os anos vão passando e a minha ansiedade vai diminuindo. É uma proporcionalidade. Então, aqui, ó, a primeira conjunção, eu já posso cortar aqui a letra A, não é, nem a letra B e nem a letra D. Eu já achei a opção correta, tá? Mas vamos conferir as demais, tá? Embora eu perceba a agilidade do tempo, não serei arrastada pela vida. Apesar de, mesmo que uma coisa que deveria acontecer, mas que não acontece, é uma concessão. Então, embora, passa uma ideia de concessão. Então, a segunda é concessiva, tá? A primeira conjunção proporcional, a segunda concessiva, e não serei arrastada pela vida como uma folha ao vento, né? Estou comparando com a folha. Está havendo ali uma comparação. Então, a terceira conjunção, ela é comparativa. Então, à medida que proporcional, embora concessiva e como comparativa, dentro do contexto da frase. Número 19, letra C. Vamos lá, então. Número 20. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Eita, frase bem atual, né? Vamos lá, então. Rui Barbosa, tá? Vamos lá, então. As orações destacadas de tanto ver, né? Constituem todas elas orações reduzidas de infinitivo. E elas se classificam como... Elas são a causa, né, pessoal? Elas são a causa do homem desanimar-se, tá? Tudo bem? Então, elas são subordinadas adverbiais causais reduzidas de infinitivo, tá? O Rui Barbosa expressa, né, as causas do homem se desanimar, né, de rir da honra e de ter vergonha de ser honesto, tá legal? Então, a número 20 é letra A. Número 21. Apesar de ter avançado nas técnicas de embelezamento, a medicina estética ainda não criou, né, uma fórmula que solucione, ou seja, apesar de, mesmo que tenha avançado nas técnicas, né, não criou uma fórmula que solucione o problema da celulite, ou seja, é uma concessão, tá? A primeira oração é subordinada adverbial concessiva. Eu sempre classificarei, né, como adverbial a oração que carrega a locução conjuntiva, tá? Ou a conjunção. Então, aqui, ó, a oração que tem aqui a locução apesar de será classificada como subordinada adverbial
concessiva, tá bom? Então, já posso cortar a letra A letra B, tá? Então, estou agora entre a letra C e a letra D. Muito bem. A medicina estética ainda não criou para combater a celulite, com a finalidade para, nas orações adverbiais, né, na sua grande maioria, adquire ali, né, exerce uma função de finalidade, indica finalidade para combater a celulite, com a finalidade de combater a celulite. Então, a segunda será subordinada adverbial final. Final no sentido de finalidade. Então, já posso cortar a letra D. A opção correta é a letra C. Vamos conferir a última, né? Vamos lá. Segundo indicam pesquisas, conforme, de acordo com, né, a indicação das pesquisas realizadas em alguns países. Então, eu tenho aqui a última oração grifada. É uma oração subordinada adverbial conformativa. Opção a se marcar na número 21 é letra C. Número 22. Assinale a alternativa em que há uma oração subordinada adverbial consecutiva. Bom, eu imagino que seja uma introduzida pelo que, tá? Paraná, 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 que, aí ela vai continuar. Vamos ver se é isso, né? O cidadão ficou tão revoltado, olha aí, que, por consequência, denunciou a situação precária do hospital. Então, foi uma consequência, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Ele ficou tão revoltado que, por consequência disso, denunciou a situação do hospital. Então, é logo, pessoal, na letra A. Geralmente, as adverbiais consecutivas são introduzidas pelo que. Número 23. O autismo não tem cura. No entanto, o diagnóstico precoce faz toda a diferença. Bom, no caso de orações coordenadas, no entanto, mas, tá certo? Mesmo assim, eu vejo que é uma oração coordenada, sindética, adversativa. O autismo não tem cura, mas o diagnóstico precoce faz toda a diferença. Ou seja, no entanto, carrega a ideia aí, na oração coordenada, uma ideia de oração adversativa. Então, a primeira é adversativa, oração 1. Então, já posso cortar a letra A e já posso cortar a letra C. Vamos, então, agora para a segunda oração. Faz toda a diferença, por quê? Pois ele colabora com o tratamento do autista. Pois introduz ali na oração coordenada a ideia de explicação. Quando pois ele vem antes do verbo, o verbo está aqui, né? Quando pois vem antes do verbo, eu tenho a ideia de explicação. Então, a primeira oração será adversativa e a segunda oração será explicativa, né? A primeira adversativa e a segunda explicativa. Então, a opção a se marcar aqui, ó, é letra D. Vamos a número 24. Assinale a alternativa em que a oração em destaque é subordinada adverbial concessiva. Bom, é logo na letra A, né, pessoal? Por mais que, ainda que, mesmo que, tá? Apesar de locuções conjuntivas, né? Concessivas, né? São exemplos de locuções conjuntivas que passam a ideia de concessão, tá? Algo que não deveria acontecer, mas que acontece, tá bom? Então, vamos lá. Por mais que, passa a ideia de concessão. Então, a opção a se marcar é logo a letra A. Tá? Bom, vamos lá, então. A letra B, eu tenho uma oração subordinada adverbial proporcional,
né? À medida que, né? A oração sublinhada na letra C é uma subordinada adverbial final e na letra D é uma oração subordinada adverbial conformativa, tá? Então, a concessiva está ali na opção A. Vamos agora, então, à questão número 25, tá? Assinale a alternativa em que não há uma oração subordinada adverbial comparativa. Então, iremos procurar ali os versinhos que não fazem uma comparação. Vamos lá. Letra A, deixa eu ver aqui. Você é mais bonita do que um jardim florido em frente ao mar de Ipanema. Estou comparando a beleza, tá? Da musa, né? Com um jardim florido, muito bonito, em frente ao mar de Ipanema, correto. Letra B. Então, a letra A tem uma comparação, né? Letra B. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que beijinhos que darei na sua boca. Então, há uma comparação, né? Com os peixinhos do mar, com os beijinhos, tá? Também a letra B ocorre uma comparação. Letra C. Não basta abrir a janela para ver os campos e o rio. Então, ficou fácil, né, pessoal? A letra C não tem uma comparação aí. A letra C, a segunda oração aqui embaixo, ó, para ver, indica uma finalidade. Então, a opção em que não ocorre a comparação é a letra C. Então, vamos à letra D. Vamos ver se existe a comparação na letra D. Um poema deve ser palpável, silencioso, como um fruto redondo, ou seja, existe a comparação aí, tá? Então, a única opção em que não ocorre uma subordinada adverbial comparativa é a letra C, porque ocorre uma subordinada adverbial final, né? A finalidade de abrir a janela, né? Abrir a janela com a finalidade de ver os campos e o rio. É isso aí, tá bom? Então, a opção a se marcar na número 25 é letra C. Vamos, então, agora à número 26. Em qual alternativa a palavra em destaque é uma conjunção coordenativa conclusiva, tá? Eu quero aqui uma oração subordinada adverbial, ou melhor, agora eu quero a oração coordenada, tá? Então, vamos lá. Em qual opção eu tenho uma oração coordenada sindética conclusiva? Logicamente, é a opção em que o logo, o vocábulo logo, me passa a ideia de conclusão, tá? Deixa eu ver aqui. É logo na letra A, pessoal. Olha só. Ela não se preocupou com os estudos. Concluo que não conseguiu se estabelecer no mercado de trabalho. O logo passa a ideia de conclusão aqui, ó, na letra A. Nas opções B, C e D, percebam como o logo ele vai adquirir uma ideia de tempo, tá? Logo que amanheceu, logo mais e venha logo. Passa uma ideia de tempo, o logo, tá? O logo passa a ideia de conclusão apenas na opção A. Então, número 26, letra A. Número 27. Saberás que não te amo e que te amo, posto que dois modos é a vida. A palavra é uma asa do silêncio. O fogo tem uma metade de frio. Então, vamos lá. Posto que, vamos lá, proporção não é, né, pessoal? Muito menos condição. Então, eu estou, né, sempre na dúvida maior da classificação das adverbiais. Se é consequência ou se é causa, tá? Vamos lá. Eu não te amo e eu te amo, tá? A causa disso é que a vida é dupla, né? De dois modos é a vida, ou seja, tá? É a causa.
tá? A consequência será que não ama e que ao mesmo tempo ama. Então tá, posto que vai passar uma ideia de causa, né? A causa do eu lírico, amar e não amar, é que a vida é dupla. A vida é feita dos dois lados, né? De dois lados. A vida é constituída de dois lados. Então é a causa, né? Do amor dúbio, né? Dos dois sentimentos do poeta. Então vamos lá. Então a opção a se marcar na número 27 é letra D, com a minha parca interpretação aqui do poema. Então, pessoal, número 27, letra D. Até o próximo vídeo com mais correções ali, né, de questões sobre orações subordinadas, principalmente as orações subordinadas adverbiais. Até lá!